pois meu Deus me faz vencer. Minha fé vai transportar montanhas, que me faz mais forte pra vencer a morte e me faz perto de Deus chegar. Onde a Bíblia diz que os filhos de Israel saíram do Egito. Quando chegaram diante da bênção, o Moisés faleceu. Fica para uma outra mensagem. O Josué recebeu a missão, o ministério de continuar aquilo que Deus havia dado ao povo de Israel através de Moisés. O Josué agora chega diante daquela situação. Ele se viu sem o seu líder, sem o seu modelo de liderança, que era Moisés. E ele se perguntava: e agora o que é que eu faço? Ele assumiu uma postura que todo cristão precisa aprender a assumir. Ele esperou no Senhor. De repente o Senhor apareceu a ele e deu uma direção a ele. Deus apareceu e deu a seguinte direção para ele. Vamos olhar isso aqui? Versículos 3 e 4 diz: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e façam o que, pessoal? E segui-a, e haja contudo distância entre vós e ela, como de medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho, o que, pessoal? Nunca passastes antes. O Josué agora, ele tinha como missão levar o povo à terra que manava leite e mel, a terra da bênção, a terra da promessa, a terra da prosperidade, a terra do sucesso e assim por diante. Só que para que o Josué e Israel chegasse diante de Canaã, chegasse à bênção, tomasse posse do que Deus havia prometido, ele tinha pelo caminho, entre outros obstáculos, um rio chamado Rio Jordão. E era a época de cheia. Diz a Bíblia que era difícil, porque como é que eles atravessariam? Poderiam atravessar a nado, mas havia mulheres, crianças, bagagem, mudança, havia animais, havia muita coisa se perderia, poucos conseguiriam atravessar. O Josué então parou, esperou a direção de Deus. Nunca tome decisões sem a direção de Deus. E Deus apareceu e deu a direção. Josué, quando aparecer a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Dentro dela havia algumas coisas simbólicas que se representavam e simbolizavam a presença de Deus, várias coisas. Havia a vara de Araão que havia florescido, havia as tábuas dos mandamentos que Deus escreveu e deu a Moisés, havia os pães da purificação que era colocada ali dentro, e bom, aquilo era a simbologia daquilo que lá na frente Jesus faria por mim, faria por você. Fica para um outro culto também. Mas havia algumas regras, é aqui que eu queria abordar com você. Havia algumas regras. As pessoas, para poder carregar a arca, a arca ela era feita de ouro, que simbolizava a presença de Deus, e ela tinha 2 varas, uma de cada lado, compridas, para que quando a pessoa fosse levar a arca, ela não podia tocar na arca, ela tinha que segurar pelas varas. Porque se ela tocasse na arca, era como se ela estivesse tocando em Deus, ofendendo a divindade, desrespeitando a pessoa de Deus, desonrando a pessoa de Deus. Então havia algumas regras. Os homens de Deus, eles então chegaram diante do rio, Deus deu a direção, Josué deu a ordem que os sacerdotes, os levitas, os homens de Deus, eles segurassem naquelas varas e fossem entrando. E diz a Bíblia que conforme eles iam entrando Rio Jordão, quando a sola dos pés tocaram nas águas, como se fosse algo de filme, aquelas coisas assim fantásticas, as águas foram se abrindo, como o mesmo havia acontecido no Mar Vermelho. Uma parede de água de um lado, um montão de água do outro lado. E o povo começou a passar, a Bíblia diz, como que em terra seca. Aquela expressão popular, poeira em alto mar, nesse caso era rio, mas poeira. O povo atravessando, o povo ali parado, e o milagre bonito. Mas o que eu quero destacar é a presença de Deus faz isso.
A presença de Deus, ela tem essa capacidade de fazer poeira em alto mar, como diz o ditado. A presença de Deus tem a capacidade de fazer você colher o que você não plantou, fazer você ter resultados na sua vida que você jamais imaginou. Mas porque eles respeitaram a presença de Deus. Quando você respeita a presença de Deus e leva a presença de Deus contigo, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na tua vida. Eu volto aqui para mostrar para você. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, segundo livro de Samuel, capítulo 6, a Bíblia nos fala a respeito da presença de Deus, aqueles que respeitam e aqueles que não respeitam. A diferença de quem respeita a presença de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6 em diante. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 6. O Davi, quando ele começou a reinar, uma das primeiras coisas que o Davi fez foi levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança, como eu já disse, ela representava a própria presença de Deus, a própria santidade de Deus, o próprio ser, o próprio Deus. Lógico que a Arca não é Deus, Deus é maior do que isso, mas era símbolo da presença de Deus. E o Davi, quando começou a reinar, ele descobriu uma coisa: ele não poderia reinar se Deus não fosse com ele. O que muita gente ainda não entendeu é isso, que você não vai conseguir ser feliz na vida em outro lugar. Você não vai conseguir ser feliz na vida através do vício, da bebida, de outras coisas. Você só conseguirá e encontrará a tua alegria plena, a tua felicidade completa, no momento, na hora em que você levar a presença de Deus para você. E como é que eu faço isso, pastor? Porque parece que Deus me deixou. Malaquias 3,7 diz: voltai para mim, diz o Senhor, e o Senhor se volta, se torna para você. Então, se você se sente dessa maneira, parece que Deus te deixou, te abandonou, nada tem dado certo, volte-se para Deus. Quando você se voltar para Ele, Ele também vai se voltar para você. Mas, voltando aqui nessa passagem, o Davi diz: eu preciso da presença de Deus. E ele foi atrás da arca, encontrou-a e mandou levar para Jerusalém com festa. Alugou carros, naquela época os carros não eram como hoje, puxado com animais, atração animal, colocou a arca em cima e começou a puxar. Até aí, aparentemente, nada demais, nada de errado. Mas quando ele estava levando a arca, carregada em cima de carros, diz a Bíblia que eles passaram por uma certa região, eu vou ler aqui agora, em que a arca, ela tombou, e a arca da aliança, ela ia caindo. Alguns soldados, eu vou ler para você aqui agora, na tentativa de não deixar a arca cair, eles fizeram algo que não deveria ser feito. Eles foram lá para segurar a arca. Ah, pastor, então ele fez uma coisa boa. Não, ele estava tocando aonde não deveria tocar. Nunca ofenda, nunca despreze, nunca ignore a presença de Deus. Deixa eu ler para você entender. Versículo meia dúzia. Capítulo 6, verso 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Você já parou para perceber o que é isso? Como é que pode uma pessoa morrer na presença de Deus? Como é que pode uma pessoa morrer quando ela está na presença de Deus? Sempre que ela desrespeitar aquilo que Deus lhe diz. Você diz: eu venho à igreja, pastor, mas você vive no adultério. Você vai morrer na presença de Deus. O outro diz: pastor, eu frequento a igreja, mas eu não concordo com certas coisas que a Bíblia diz. Você vai morrer na presença de Deus.
Você conhece a história de Adão, que é uma história popular? A Bíblia diz que Adão andava na presença de Deus, todo dia Deus descia naquele jardim, falava face a face com um homem chamado Adão, e diz a Bíblia que o Adão andava com Deus e Deus andava com Adão. Mas no dia em que Adão desrespeitou o que Deus havia dito a ele, Deus procurou: Adão, cadê você? Deus não encontrou mais Adão. Mas por quê? Deus não sabia onde Adão estava? Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Mas por que Deus não encontrou Adão aonde ele queria encontrar? Porque o Adão tinha saído da presença de Deus. Ele já não estava no lugar, na posição que ele deveria estar. A mesma coisa é com a gente. O mesmo aconteceu com esse soldado. Parecia que ele estava fazendo a coisa certa. Mas diz a Bíblia que quando os bois, puxando a carruagem da época, o carro da época, passou por um certo buraco, uma certa situação em que a arca ia caindo, ele então foi lá e diz: opa, eu vou segurar. Parecia uma coisa certa, mas aquilo se tornou um desrespeito. Ele desonrou a presença de Deus. E diz a Bíblia que ele morreu na presença da arca. Ele morreu na presença de Deus. Quantas pessoas você deve conhecer que um dia estavam na presença de Deus, talvez como pregadores, como levitas na igreja, músicos, como obreiros, como membros assíduos, pessoas que evangelizavam, que te ganharam para Jesus, mas que infelizmente morreram na fé. Hoje não estão mais em igreja alguma, hoje não servem mais a Deus, e muitos até, por mais que saibam que precisam voltar-se para Deus, nem força para voltar para Deus eles têm mais. Eles não conseguem, sozinhos eles não vão conseguir, eles não estão conseguindo. Mas diz a Bíblia Sagrada aqui que esse homem morreu. Veja se você não está morrendo. Pastor, eu estou me sentindo que eu estou passando por essa fase. Então veja se você não está desonrando, desrespeitando, ofendendo a santidade de Deus. Veja se você não está ultrapassando aquilo que os limites que Deus colocou na sua vida. Quando você ultrapassa os limites, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, a Bíblia diz que existe um muro espiritual, invisível, que quem ultrapassar esse muro, a serpente o toca. Quando você ultrapassar os limites que Deus impôs para você, a serpente, que é símbolo de Satanás, ele age na vida da pessoa. Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo vai me edificar. Então veja se aquilo que você está fazendo está honrando a Deus ou ofendendo a santidade de Deus. Veja se aquilo que você tem feito, praticado e oferecido, se você está bendizendo a Deus ou se você está deixando Deus chateado, frustrado, decepcionado ou até mesmo irado por causa do erro, do pecado ou da maldade das suas atitudes. Ele está falando para você aqui agora. Esse homem chamado Uzá, ele morreu na presença de Deus. Veja se isso não tem acontecido com alguém que está do seu lado. Pessoas que já não têm mais aquele brilho, já não têm mais aquela vontade de vir para a igreja. Pessoas que estão passando por um problema, e o problema está conseguindo convencer a pessoa a desistir da fé, a desistir de Deus. Você está na presença de Deus, mas você está morrendo. Você está na presença de Deus, mas você está perdendo a sua comunhão com Ele. Volte, meu irmão. Volte para a leitura bíblica. Versículo 8. E Davi, o que o Davi fez? Se contristou, ficou muito triste, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Versículo 10. E não, vamos ler juntos? Quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu. O Davi não quis a presença de Deus naquela hora. Ele ficou tão triste, tão chateado, porque um dos soldados, na boa intenção, a intenção pode ser boa, mas se aquilo fere o que a Bíblia diz, não faça. Pastor, eu posso fazer caridade com meu dízimo? Não faça, a intenção é boa, mas a Bíblia diz que o dízimo é para a casa do tesouro, é onde você se alimenta. Você é membro aqui, seja dizimista aqui. Não, eu sou membro em outra igreja, só estou visitando aqui. Então dê dízimo aonde você é membro, aonde você se alimenta de Deus. Ali você tem que ser dizimista. Mas às vezes você faz algo até na boa intenção.
Mas apesar de ser uma boa intenção, apesar de você aparentemente ter uma boa intenção, a Bíblia diz: obedecer é melhor do que... Um dia o Saul teve uma boa intenção. Deus diz: Saul, vá até os amalequitas e os destruas completamente. Diz a Bíblia que ele resolveu poupar o melhor do gado, o melhor disso, o melhor daquilo, o rei dos amalequitas, e disse: eu vou oferecer para Deus. Parecia que a intenção era boa, parecia que a atitude dele era correta, mas apesar da intenção ser boa, ele estava desrespeitando, desobedecendo o que a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Não ofenda a divindade, não fira a Deus com palavras, com atitudes. Respeite a presença de Deus, respeite a santidade dele. Mas aí vem aqui o relato para nós. Versículo 11. A arca então foi levada para a casa de Obed-edom. Versículo 11. Olha o que a presença de Deus faz, gente. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu. Quanto tempo? E o que aconteceu? E abençoou o Senhor a Obed-edom. Olha o que a presença de Deus é capaz de fazer. Mas espera aí, pastor, por que para Obed-edom a presença de Deus trouxe bênção e para Davi e os seus soldados aquilo trouxe morte? Por causa do respeito que você tem dado a Deus. Por que algumas pessoas vêm à igreja e eles saem vibrando de alegria, de felicidade, porque Deus curou, Deus libertou, Deus abençoou, Deus fez milagre, Deus fez isso, Deus fez aquilo, enquanto outras pessoas, apesar de estarem na igreja, apesar de estarem frequentando a mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem, estão chateados. Eu não vou mais na igreja, Deus não me abençoa, nada de bom está me acontecendo. Será que você também não está desrespeitando a Deus? Está dando para você perceber? A arca era a mesma, a presença de Deus era a mesma, mas na vida do soldado chamado Uzá, aquilo trouxe morte. Na vida de Obed-edom, aquilo trouxe bênção. Como pode a pessoa estar na mesma igreja, servindo ao mesmo Deus, ou ouvindo as mesmas mensagens, recebendo as mesmas orações, mas alguns estão vibrando pelas vitórias que Deus está dando, e outros estão tristes, pensando até em parar em desistir, porque está dando tudo errado? Peraí, será que não está óbvio de que em alguma área da sua vida você está desrespeitando a Deus? Você não está obedecendo a Deus como Deus gostaria? Você não está honrando a Deus como Senhor da sua vida? Você não está servindo a Deus com o coração inteiro? Você não está fazendo aquilo que deveria ser feito? Você não está praticando o que deveria ser praticado? Então desperte aqui hoje para essa revelação, para esse entendimento. A presença de Deus, ela só pode fazer uma coisa: levar a bênção para a sua vida. Amém, pessoal? Diga: a presença de Deus, ela leva a bênção para a minha vida. Volte a Josué, que é a nossa mensagem. Capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha o que a presença de Deus fez com Josué e os filhos de Israel. Eles então pegaram a arca, voltando aqui à mensagem, começaram a entrar pelo Jordão. A Bíblia diz que era a época da cheia. E quando eles, conforme eles iam pisando, parecia coisa de cinema, a água ela ia se abrindo, um montão de um lado, um montão do outro lado, e o povo passou em seco. Deus fez um grande milagre. Olha os versículos 15 e 16. Diz assim, versos 15 e 16. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, para aqui um pouquinho. O que significava a arca, pessoal? Então vamos recapitulando. E quando os que levavam a presença de Deus, que a arca era símbolo da presença de Deus, chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Versículo 16. O que aconteceu? Pararam-se as águas que vinha de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que descia ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de
A presença de Deus faz o mar se abrir. A presença de Deus faz, diz a Bíblia Sagrada, o fogo não te queimar. A presença de Deus faz o morto ressuscitar. A presença de Deus faz o viciado largar o vício. A presença de Deus faz aquela causa que parece perdida ser ganha. A presença de Deus faz o casamento em crise ser restaurado. A presença de Deus faz você, diz a Bíblia, os velhos ainda terão sonhos, os jovens ainda terão visões. A presença de Deus faz você conquistar, possuir aquilo que parece impossível de ser possuído, de ser conquistado. Então sempre tenha na sua vida, busque a presença dele. Jesus disse, ainda é tempo, buscar enquanto é tempo. Se buscar, você vai encontrar. Eu não estou sentindo mais a presença de Deus, porque você não está buscando como deveria. Porque se você buscar a presença de Deus, ela traz bênção, ela traz milagre, ela traz resultado, ela traz mudança na tua vida. Deixa a presença de Deus trazer essa mudança para você. Capítulo 4, versículo 1. Segunda revelação. Até agora eu só falei da primeira das 5. Qual é a primeira revelação? A presença de Deus traz bênção para você. Se na presença de Deus está havendo morte, perda, prejuízo, fracasso, ruína, e assim por diante, veja se você não está como Uzá, desrespeitando a presença de Deus. Às vezes até a boa intenção, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que negociar, eu tenho que ir para tal lugar. Às vezes a intenção pode ser boa, mas se não é o que Deus mandou que você fizesse, cuidado, quando você desrespeitar a presença de Deus, Deus não vai ser contigo. Vai vir a morte, vai vir a perda, vai vir o prejuízo. Mas quando a arca da aliança, que é símbolo da presença, quando a presença de Deus estiver contigo, aí você vai ser abençoado e a sua casa também será abençoada. Capítulo 4, versículo 1, tudo na continuação aí. Josué 4:1. Diz assim, e sucedeu, pois, que acabando todo o povo de o que, pessoal? Passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo, para aqui um pouquinho que eu tenho mais 2 lições para lhe dar, mais 3. Primeira lição, nunca deixe faltar a presença de Deus na sua vida. Segundo entendimento, quando Deus chega para Josué e diz, Josué, os homens vão pegar a arca, como eu já expliquei aqui, vocês vão entrar o Jordão adentro. E quando vocês pisarem nas águas do Jordão, a água vai se abrir. Preste atenção nessa segunda lição, que isso aqui está no meu coração a semana toda. Preste atenção nisso. A sua lealdade, ela é testada na liberdade. Deus não força você a fazer nada. A sua lealdade, ela é testada na liberdade. Deus não te obriga a ser dizimista, a ser ofertante, a orar, a vir à igreja. Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga a ser fiel ao seu marido, ser fiel à sua esposa, ser fiel a... Não, Deus não te obriga a nada. Ele lhe convida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele te convida, mas ele não te obriga a isso. Ele não te obriga a coisa alguma. Ele está lhe convidando e tomara que você queira e aceite o convite de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão. A sua lealdade é testada na liberdade. Como é que você sabe se alguém é leal a você ou não? Quando você não pede nada. Se você toda hora fica, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é uma pessoa muito leal. Não é nada, ele só está fazendo o que você está mandando. A prova de que alguém é leal realmente a Deus é quando você faz aquilo, mesmo sem Deus te obrigar a fazer nada. É mais ou menos como acontece na igreja. Não, fulano de tal é muito leal a Deus. Será? Será que não está fazendo só porque ele foi mandado? Será que não está fazendo só porque alguém pediu para ele? Só porque alguém lhe pediu? A lealdade, ela é testada na liberdade. É quando você não é obrigado a fazer aquilo. Aí, a sua lealdade é testada, é na obediência. Você sabe que tem gente, meu irmão, que nesse quesito você está sendo reprovado. Porque você só faz aquilo que é mandado. Se não mandar, você não faz. Se não pedir, você não faz. Você só serve a Deus aquilo que lhe é pedido, que lhe é colocado, que lhe é imposto. Se não falar para você, olha, essa semana vamos jejuar, por exemplo, o último dia do mês, todo último dia do mês, assim como o nosso missionário Soares, todos os pastores da Igreja Graça, assim como eu, nós vamos jejuar. Mas espera aí, o missionário não vai estar aqui comigo, ele não vai ver se eu vou estar jejuando ou não. Mas aquilo que eu estou explicando aqui agora, a lealdade, ela é testada na liberdade. Apesar dele não estar vendo, o meu Deus está vendo que eu vou estar em consagração por você.
Apesar de você não ver se eu vou comer alguma coisa ou não, o meu Deus vai estar vendo se eu vou estar em consagração por você ou não. Então, a lealdade a Deus, a sua fidelidade, lealdade a Deus, ela vai ser provada. É na liberdade. É se você vai fazer o que Deus manda porque Ele foi pedido ou porque você o respeita. Eu não vou ler agora, mas lá em Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante, Jesus contou uma parábola em que um certo pai, ele tinha 2 filhos. Mateus 21, 28, 2 filhos. Ele chegou ao primeiro filho e disse: filho, vai ao campo trabalhar, vai lá plantar batata, né? Vai lá plantar cebola, vai plantar batata, vai plantar, enfim, vai lá para o meu campo trabalhar. O primeiro filho disse: tá bom, pai, eu vou. Aliás, ao contrário, o primeiro filho disse: pai, eu não vou não. E se retirou. Mas lá na frente ele se arrependeu e diz a Bíblia que ele foi para o campo e obedeceu tudo que o pai havia pedido. O segundo filho fez o contrário. O segundo filho, o pai falou a mesma coisa: filho, vai lá para o campo plantar batata. Não era batata, só para você entender. Vai lá para o campo plantar batata. O filho disse: pai, tá bom, estou indo. Parecia o filho mais obediente da vida. Mas diz a Bíblia que quando ele saiu da presença do pai, coisa nenhuma, meu irmão, não vai, não vou não. A sua lealdade, ela é provada, ela é testada na liberdade. Me perdoe repetir isso, porque isso é forte. Esse entendimento é muito forte. A sua liberdade, ela é testada, a sua lealdade, ela é testada na liberdade. Se você é daqueles que só faz o que é mandado, você ainda não sabe ser leal a Deus. Você não sabe ser fiel a Deus. Você não aprendeu ainda a surpreender o Senhor, honrar a Deus, ser fiel a Ele. E o resultado é que Deus não está podendo lhe abençoar. Deus não está podendo te honrar. Ele não está podendo ser contigo. Ele não está podendo suprir a tua necessidade. Vamos ser leais a Deus. Segunda coisa, o Josué agora e os seus homens, eles confiaram no Senhor. Eles disseram: como é que é, Josué? Josué transmitiu o recado. Nós vamos pisar na água e a água vai se abrir? Nós vamos entrar com a arca? Nós não vamos morrer afogados? Não vamos agora ter que nadar? Não, a correnteza agora não vai nos levar? Não, pelo contrário, eles confiaram. Tem esse tipo de confiança. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3, 17 e 18. Não precisa abrir agora não. Daniel 3, 17 e 18 diz a Bíblia: e disse os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao rei: fique sabendo, ó rei, que o Deus em que eu creio, que eu sirvo, Ele é poderoso para mudar toda essa situação. Ele é poderoso para me livrar da fornalha. O rei deve ter dito: vocês estão doidos? Vocês não estão entendendo o que eu falei? Eu vou repetir para vocês só mais uma vez: ou vocês se curvam ou vocês vão morrer queimados. Eles insistiram: o rei, fique sabendo que o meu Deus pode me livrar. Mas se Deus não quiser me livrar, ainda assim eu não vou me curvar diante do problema. Ainda assim eu não vou me curvar diante da dificuldade, porque o meu Deus pode me livrar dessa. Irmão, isso se chama confiança. Será que você tem confiado no Senhor a ponto de se lançar? Se tiver que morrer, eu morro? Lembra da rainha Esther? Um dia a rainha Esther recebeu a missão divina de ter que interceder junto ao rei em favor do povo dela. Mas naquela época, apesar dela ser esposa do rei, a cultura dizia que ela não poderia entrar na presença do rei a menos que ela fosse chamada. Se o rei não a chamasse, o rei poderia mandar matá-la, porque era aparentemente um desrespeito, a menos que o rei não fizesse caso e apresentasse lá o seu cetro como sinal de autorização. Mas diz a Bíblia Sagrada que ela chega para o seu tio, mandou o recado dizendo: olha, manda dizer para o meu tio, para o nosso povo, vão lá, jejum e ore por mim, que eu vou entrar na presença do rei e vou fazer o que Deus está me mandando. Se tiver que morrer, morrerei. Mas que eu vou fazer o que Deus está mandando, eu vou fazer. E diz a Bíblia que quando ela fez, ela trouxe salvação para todo o povo de Israel. Deus tem salvação para te dar. Ele tem milagre para te dar. Mas veja se você tem, primeiro, invocado, buscado, está andando na presença de Deus. Segundo, veja se você está sendo leal. Eu não estou lendo versículo por versículo, mas depois você vai meditar na sua casa. A sua lealdade, ela é testada na liberdade. Se você só faz o que é mandado, você ainda não sabe ser fiel a Deus. Se você só faz o que lhe é pedido, você ainda não é leal a Deus. A sua lealdade, ela é testada quando ninguém pede, quando ninguém lhe pediu, mas você diz: eis-me aqui, está precisando, posso fazer, conte comigo, que eu posso fazer, o que eu posso lhe ajudar. Terceiro recado agora:
prove a sua confiança para Deus, que você confia nele, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como a rainha Esther. Se tiver que morrer, eu vou morrer por isso, mas se Deus está me pedindo, eu vou confiar que Deus vai estar no controle. Quarto entendimento para nós, diz a Bíblia que Josué e os seus homens, eles estavam atravessando o que mesmo, pessoal? O Jordão. Eu já expliquei aqui que o Jordão na Bíblia, ele simboliza, entre outras coisas, o local de morte, o local de sepultamento. Ali ficou sepultado o Egito, ali ficou sepultado o passado deles, porque a partir daquela hora, quando eles acabaram de atravessar o Rio Jordão, diz a Bíblia que eles estavam entrando nas terras de Canaã para conquistar, para possuir aquilo que Deus havia dito. Enquanto você não passar pelo Jordão, enquanto você não permitir morrer aquela velha natureza, tem gente que é muito de Deus, mas quando chega em casa, a pessoa se transforma. Ela diz, eu vou dar soco no fulano, eu vou dar murro no cicrano, eu vou matar não sei quem, eu odeio não sei quem. Meu irmão, você está mostrando a sua natureza má, sua natureza maligna. Veja como é que você está. Paulo disse, lança por terra o homem animal, essa natureza má, e vai se levantar um homem espiritual. Jogue por terra. Ao invés de você ficar praguejando alguém, tentando dar murro em alguém, xingando alguém, falando em separação ou coisa semelhante, Jesus, eu quero que faça morrer aqui agora a minha velha natureza, o meu eu, a minha maldade, a minha malícia, o meu engano, a minha falsidade, seja o que for. Naquele ato ali, eles passaram pelo Jordão, eles atravessaram o Jordão. Passe pelo Jordão aqui hoje, faça morrer na sua vida a natureza má, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não agrada a Deus. Faça morrer na sua vida aquilo que está te separando de Deus, está te separando da tua Canaã. Antes do Jordão era Egito, pós o Jordão era Canaã. O que é que está te separando da tua Canaã? O que é que está te separando da tua bênção? Faça hoje, pastor, hoje é meu dia, eu vou sair desse Egito, eu vou atravessar o meu Jordão, eu vou permitir que morra no Jordão a minha natureza má, que morra no Jordão, que seja sepultado a natureza pecaminosa, errônea, aquilo que Deus não aprova. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 12, esse eu vou ler com você. Evangelho de João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Está escrito assim. Livro de João, capítulo 12, versículo 24. Enquanto você acha aí, deixa eu recapitular. São 5 coisas que eu quero te dar. Primeiro, o mais importante, a presença de Deus ser contigo. Se você está na presença de Deus e ainda assim está vendo a morte, provavelmente você esteja desrespeitando a presença de Deus. Você não esteja honrando a Deus como deveria, servindo a Deus como deveria, andando com Deus como deveria. Segundo entendimento, a sua lealdade a Deus, ela é provada, ela é testada na liberdade. Porque se você só faz o que é mandado, diz a Bíblia, dizeis, sou servo inútil. Mas se você diz, pastor, me foi dada a liberdade, não me foi imposto nada, mas eu estou sentindo de fazer para Deus, ali você está provando que você é leal a Ele. Não me foi pedido, mas eu estou vendo que a obra de Deus está precisando. Ali você está provando a sua lealdade. Pastor, eu sei que não foi me imposto nada, mas eu estou sentindo que eu posso fazer mais. Ali é provada a sua lealdade. A sua lealdade não é testada, não é vista, quando você só faz o que lhe é mandado. Diz assim, terceira lição, a confiança, confie nele. Quarta lição, onde eu estou parado agora. Você precisa atravessar o Jordão para chegar em Canaã. Você precisa permitir que a natureza má morra para ressuscitar uma natureza espiritual. Você precisa permitir, autorizar que aquilo que não é de Deus morra na sua vida para que Deus possa te levantar e te abençoar. Acharam todos? Capítulo 12, versículo 24. Está escrito assim, João 12, 24. Disse Jesus, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, e aí? O que é que tem que morrer na sua vida? Para que eles entrassem em Canaã, foi necessário passar pelo Jordão. Para você tomar posse da sua bênção, da sua realização conjugal, familiar, financeira, espiritual, o que é que tem que morrer na sua vida? Você tem que passar pelo Jordão, meu irmão.
Não tinha outro caminho. O caminho que Deus traçou para o povo de Deus, para que eles entrassem em Canaã, talvez até existisse outros, mas o caminho que Deus traçou é que para entrar em Canaã, tinha que passar pelo Jordão. O caminho que Deus tem para você prosperar, você tem que fazer morrer alguma coisa. Você tem que morrer para alguma coisa. Talvez você tenha que morrer para o seu orgulho, que não deixa você perdoar. Talvez você tenha que morrer para o seu dinheiro, que não deixa você honrar a Deus na sua fidelidade. Talvez você tenha que morrer, talvez para a sua prepotência de achar que do seu jeito é melhor. Você sabe que o ser humano vive procurando a independência, e às vezes até de Deus. Todo mundo busca uma independência, seja ela financeira. Você sabe que tem pessoas que quando chegam a uma certa idade não vê a hora de sair de casa. Tem exceções, né? Tem gente que já tem 40 e diz, eu não quero sair de casa não, quero morar com o pai e com a mãe. Mas a maioria a pessoa não vê a hora de sair de casa, ela quer independência. A independência financeira, a maioria das pessoas querem ser independentes, não querem ficar dependendo de um salário, não querem ficar dependendo disso, daquilo, outro. Todo mundo busca uma independência. E às vezes essa independência é até de Deus. Quando a serpente disse para Eva, pode comer do fruto aí, não tem problema não. O que a serpente fez? A Eva, o Adão, imaginarem que poderiam conseguir alguma coisa sem a direção, sem a ajuda, sem o consentimento de Deus. Não seja independente de Deus, meu irmão. Não seja. Deus está falando aqui, no traçado para você chegar a Canaã tem que passar pelo Jordão. Para você chegar até a sua bênção tem que morrer. O quê? Você? Não, a sua natureza. O seu eu, o seu orgulho. Você tem que morrer para aquilo que está te separando da sua bênção. Você tem que morrer para aquele seu erro, para aquele seu pecado. Você tem que morrer para aquela sua ignorância, para aquela sua arrogância. Você tem que morrer para essa sua natureza. Tem gente que se esconde atrás do sangue. Sabe aquela expressão? Não, pastor, meu sangue é sangue quente, vai lá, o sangue bravo aí, vai lá. Quem é que tem sangue bravo? Italiano. Baiano, não. Baiano é calminho. Baiano. Espanhol tem a fama de ser sangue quente. Quem mais? Turco, tem a fama também de ser... Bom, as pessoas, não, pastor, é que o meu sangue é sangue do fulano, é sangue do cicrano. Meu irmão, você agora é de Deus, teu sangue é de Jesus. Talvez você diz, pastor, mas eu não fui ensinado a perdoar, mas Deus está lhe ensinando que para você chegar até Canaã, você tem que passar pelo Jordão, meu irmão. Se você não passar pelo Jordão, não fizer morrer essa tua natureza, você não vai entrar na bênção de Deus. Pastor, mas eu acho que o fulano não merece perdão. Quem somos nós para dizer alguma coisa assim para Deus? Ontem na consagração de casais, no pouco que eu falei aqui ontem, que foi várias coisas que aconteceram, mas eu falei aqui que a coisa mais importante, que ontem foi um casamento comunitário, e todo mundo que casou aqui ontem foram pessoas que já viviam juntos, alguns há 2, a 5, a 10, a 30 anos. Bom, então, o assunto que eu tratei para eles foi perdão, símbolo do amor. E eu falei ontem aqui que o símbolo maior do amor é o símbolo da cruz. Você lembra como que é o símbolo da cruz? É uma madeira na vertical e outra na horizontal. Eu disse aqui ontem, por que a cruz é símbolo do amor? Porque, primeiro, a vertical, porque prova o quanto Deus te amou, enviando o Filho dele para morrer por você, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre. Segundo, a trave ou a madeira na horizontal, é o símbolo do amor que você tem que ter para com o teu próximo. Jesus disse, se você não é capaz de perdoar aquele a quem teus olhos enxerga, você acha que Deus vai lhe perdoar? Não, mas eu não cometi o pecado que ele cometeu. Você já sabe de qual. Para Deus não há pecadão ou pecadinho, erro grande ou erro pequeno. Para Deus não há diferença, pessoal. Aqui na terra tem crimes que são dignos de condenação maior e outros de condenação menor. Para Deus não, é tudo igual. Então veja se você não tem que passar pelo Jordão aqui hoje e fazer morrer esse sentimento. Pastor, eu até perdoo a irmã, eu não quero vê-la nem pintar de ouro na minha frente. Você não perdoou coisa nenhuma. O perdão verdadeiro, Jesus diz que quando Deus nos perdoa, Ele pega o nosso passado, o nosso erro, amassa, joga no mar do esquecimento. Ele olha para você como se você nunca tivesse errado. 1 de João 1,9, confessou a Deus, Ele não só perdoa, mas
purifica. É como se você nunca tivesse errado com ele, mas às vezes você não consegue fazer isso. Ah, pastor, eu não aguento. Eu não tenho essa coragem, essa capacidade, ou essa falsidade, ou esse espírito de olhar para a pessoa e fazer de conta que nada aconteceu. Passe pelo Jordão aqui hoje. Peça para Jesus: Senhor, me faça passar pelo Jordão. Faça morrer na minha vida a velha natureza, o velho eu, aquilo que me separa da bênção, aquilo que está impedindo o Senhor de me ouvir, de me atender, de me abençoar. Passe pelo Jordão aqui hoje. Quinta e última lição, quinta e último recado. Volte lá a Josué capítulo 3, deixa eu terminar. Josué capítulo 3. Deus está falando contigo. Capítulo 4, né? Perdão. Eu parei no versículo 1. Josué capítulo 4, versos 1. Eu vou terminar aqui. Eu vou lendo enquanto você abre aí. Diz assim: e sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. E chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa essas pedras? 7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, e passado ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Último recado para você. O que é o memorial, pastor? A sua memória. Deus está dizendo para você: traga à memória a sua vida, primeiro, só aquilo que te traz esperança. Deus chega a Josué agora, para fechar aqui a mensagem, ele diz: Josué, você escolhe agora 12 homens, um representante cada tribo, cada família. Cada um vai pegar uma pedra. Essas pedras vocês vão levar com vocês. Vai ser como sinal. Quando o filho de vocês perguntarem: papai, mamãe, por que tem aquele monte de pedra ali? Vocês vão dizer: porque um dia Deus fez um grande milagre na minha vida. Porque um dia Deus me fez atravessar o rio Jordão. Porque um dia Deus me fez atravessar o rio e poeira levantou do meio do rio. Meu irmão, Jesus está dizendo para você como recado final: faça um memorial na sua vida aqui agora. Traga à memória tudo que Deus fez por você. Da onde Deus lhe tirou. De quantas vezes Deus atendeu a sua oração. De quantas bênçãos Deus já lhe concedeu. Se você parar, se Jesus não fizesse mais nenhuma bênção para você, se você parar só no que Deus já fez até hoje, se você for grato de verdade, você nunca mais abandonaria a Deus só pelo que Deus já fez. Ainda que Ele não fizesse mais nada, mas Ele pode fazer mais. Não acho que Ele não fará, mas traga a memória. Deus disse: Josué, essas pedras vão andar com vocês. Aonde vocês fixar moradia, ali essas pedras vão estar. Para quê? Para que o povo nunca se esqueça do que Deus fez e é capaz de fazer na vida de vocês. Você está abalado com alguma coisa, chateado? Deus está dizendo: não precisa abrir não, que eu termino aqui. Salmo 103, versículo 2. Salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais, nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nunca se esqueça do que Deus fez por você. Se não fosse Deus, aonde você estaria? Se não fosse Deus na sua vida, o que seria de você, do seu casamento? Se não fosse Deus na sua vida, onde é que você estaria, por exemplo, num dia como hoje? Alguns de nós estaríamos mortos. Outros estariam com o casamento separado. Outros talvez teriam passado a noite nas drogas, na jogatina, nas baladas, nas festas da vida, se destruindo. Em outros lugares. Eu não sei o que Deus fez na sua vida, mas Deus está dizendo como lição final: sempre traga à memória aquilo que Deus fez por você. Traga à memória, porque isso vai lhe dar esperança, vai lhe trazer fé, isso vai lhe trazer entendimento para você vencer na vida, em nome de Jesus. Resumindo a mensagem que eu já terminei: a presença de Deus, ela abençoa você e a sua casa.
Se a presença de Deus, você está vindo à igreja e Deus não está lhe abençoando, veja se você não está sendo usar. Você não está tocando no que não é para ser tocado. Você está mexendo com o que não é para mexer. Você tem até uma boa intenção, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, agrade ao Senhor. Segundo entendimento, a sua lealdade a Deus, ela é provada e testada. Não quando você faz o que é pedido, mas quando nada lhe foi pedido, mas você vê, sente e de fazer, e por amor, por gratidão, você vai e faz. Terceiro, a sua confiança nele. Como é que eu provo que eu confio em Deus? Quando eu obedeço aquilo que ele me pede. Mesmo que a minha obediência me leve à morte. Sadraque, Mesaque e Abednego. O meu Deus pode me livrar, mas se ele não quiser me livrar, eu vou confiar nele. Eu vou fazer o que ele está me pedindo. Quarto recado, quarto entendimento. Para você chegar em Canaã, você precisa passar pelo Jordão. Examine-se. O que é que há na tua vida que tem que morrer para você chegar em Canaã? O que existe na sua vida que tem que ser sepultado para a bênção chegar até você? E por último, sempre traga a memória, nunca se esqueça do que Deus é capaz de fazer por você, no que Ele já fez e ainda fará por você no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos aplaudir a Deus? Impossível vou romper, pois meu